Olá, querido amigo, querida amiga. Nos encontramos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus e mergulharmos em seus mistérios. Pedimos hoje a Deus as curas corporais e espirituais. Que as curas que nós vamos contemplar hoje nos ajude a bem viver a nossa vida e acreditar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Do Evangelho de São Marcos. E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. Queridos irmãos e irmãs, ao lermos esse texto tão belo sobre as curas de Jesus, nós vamos poder verificar a ação de Jesus, o desvelar-se de Jesus enquanto Deus aos homens e até mesmo aos demônios que já sabiam quem ele era, como nos disse o texto. Jesus vem de uma cura na sinagoga e logo ao sair dela, ele vai à casa de Simão e André com Tiago e João. Neste primeiro momento nós podemos perceber que Jesus se faz família. Após o convite dos 4 primeiros discípulos, ele está no ambiente familiar. De tudo Jesus participa com os discípulos e de tudo os discípulos participam com Jesus, para mostrar a familiaridade que Jesus vai criando ao longo do caminho. Há um momento dramático neste texto e por isso, mais uma vez, Marcos evoca e logo para mostrar a dramaticidade deste texto. A sogra de Simão estava acometida pela febre. Este relato que nós vemos, falando da imediatez com o qual foram avisar Jesus, mostra que esta pessoa que relatou a São Marcos evangelista estava presente no ambiente. Por isso, podemos dizer que ele é rico em detalhes justamente pela presença física desta pessoa mediante a esta cura de Jesus. É rico em detalhes, veja bem, aproximando-se, falando que estava com febre, Jesus toca, pega pela mão e faz com que ela levante. Uma pessoa que não estivesse neste ambiente não seria capaz de dizer tais coisas. Jesus aproxima-se dela, a toca pela mão e faz com que ela levante. Aqui é um sentido teológico profundo. A comunidade de São Marcos se encontrava em momentos de descrença, se encontrava em momentos de contradições. E é o próprio Jesus que pega aquela comunidade, pega também a sogra de São Pedro e a ergue, a levanta. Por fim, na primeira partezinha deste texto, diz que a febre a deixou e ela se pôs a servi-lo. Esta parte é usada para comprovar a imediatez da cura de Jesus. Podemos dizer que, ao passo que a cura é feita nela, ela não fica parada contemplando ou se maravilhando, mas ela se coloca à disposição do reino de Deus, se coloca na dinâmica da pessoa que quer aderir ao plano salvífico de Deus e revelar aos homens as proezas, as coisas boas que Jesus traz para nós. No próximo textinho, que é em se tratando das diversas curas que Jesus fazia, fala logo no início, ao entardecer, quando o sol se pôs. Isto para colocar que foi no mesmo dia, no mesmo período, na grande cena de Jesus que estava na sinagoga, vai à casa de Simão e de André e se põe a fazer as suas curas.
trouxeram todos os que estavam enfermos e endemoniados. São as duas grandes classes que foram atingidas pelas curas de Jesus, enfermos e endemoniados. Marcos agora lança uma hipérbole, ele é hiperbólico para dar ênfase às curas de Jesus. E a cidade inteira se aglomerou à porta. Quem vê, quem é testemunha de uma cura, não fica calada. Sobretudo uma pessoa que estava de cama e se põe logo após a servir a todos, com determinação, com força, com vigor. Então podemos dizer que aqueles que estavam ali saíram a espalhar pela cidade e, portanto, a cidade inteira, para dar peso a estas curas de Jesus, São Marcos aqui coloca, eles se aglomeraram à porta. A porta, podemos dizer que é o local de atividade de Jesus Cristo, nas casas, no ambiente familiar. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Aqui é uma divergência, por que não todos e por que colocar muitos? Isto vai acontecer ao longo do Evangelho de São Marcos fazendo com que nós nos questionemos, mas não vai ser respondido agora. Porém, Jesus não consentia que os demônios que ali foram curados falassem, pois eles sabiam quem ele era. Jesus não quer em primeiro momento que eles revelem por quê? Porque é necessário que o iniciado na comunidade experimente da morte, paixão, morte e ressurreição de Cristo, para que ele reconheça verdadeiramente quem é Jesus. Ainda não era a hora, pois deveriam passar pelo querigma, como nós vimos desde o início deste estudo. É necessário passar pela iniciação, pelo anúncio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aqui nós encerramos esta perícope com este sentimento de que as curas de Jesus são para nós muito caras neste Evangelho, porque são nelas que Jesus vai se desvelando Deus ao longo do seu caminho. Agora, nós vamos fazer uma simples pergunta dentro de nós mesmos, no silêncio do seu quarto, do seu lar, você que está a assistir este vídeo. O que diz para nós hoje as curas de Jesus? O que quer falar para nós as curas e a confiança daquela mulher, daqueles enfermos, daqueles endemoniados, ao ver um homem, Jesus de Nazaré, acreditar que ele poderia curar? Mediante um cenário pandêmico, onde o coronavírus assola tantas pessoas, qual a nossa posição de cristãos batizados perante esta situação? É de desespero, de desesperança ou de confiança naquele que tudo pode, naquele que pode pegar na minha mão e nos levantar para com ele fazermos parte e implantar já aqui o reino de Deus?